sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ler só um versículo, versículo de número 5. Podemos ler? Segunda carta de Paulo, 13, capítulo 5. Aliás, capítulo 13, versículo 5. Vou ler. Paulo está fazendo uma pergunta, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Vamos orar. Deus querido, Deus que quer que conheçamos a verdade, vem abrir o nosso entendimento, Senhor. Queremos ver um pouquinho mais as coisas profundas do Evangelho, Senhor. Que está o coração de todos esses irmãos, o meu coração, todos dependentes de Ti, para que o Senhor venha iluminar os olhos do coração. Assim, crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Paulo fala uma coisa interessante. E ele diz: faça um exame, examinai a vós mesmos, né? Como se ele dissesse: olhe para dentro de vocês, faça um exame. A pessoa vai lá no médico, o médico pede para ela um exame, um hemograma completo. E aí ela vai colher sangue no laboratório e vai se perscrutar se tem colesterol, se tem triglicérides, se tem açúcar demais, se tem falta de glóbulos vermelhos. O que é um exame de sangue? Um exame detalhado para saber tudo que tem no sangue, se existe alguma deficiência de alguma coisa. Então Paulo, depois de muita fala aqui nessa carta aos Coríntios, ele chega nesse ponto e diz: examinai-vos a vós mesmos. Olha para dentro de você, se localize aí, examine se você realmente está na fé, se realmente você está crendo, se realmente você está enxergando, está detectando o que é e o que não é, está enxergando o Evangelho, está na fé produzida pelo Evangelho. E depois ele diz: ou provai-vos, faça uma prova de você mesmo, para você mesmo. E ele diz: ou não reconheceis que Cristo está onde? Que Cristo está em vós. E depois ele fala essa frase: se é que já não estáis reprovados. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso. Uma coisa clara que nós temos que entender. Eu vou repetir esse mesmo arroz com feijão. É que quando Cristo, lá vem ele falar da cruz, eu não posso deixar de falar da cruz. Quando Cristo vem ao mundo e ele vai para a cruz, e ali ele diz: está consumado. Você fica com esse pensamento: examinai-vos se você está na fé. E quando ele vai para a cruz e diz que está consumado, o que ele está dizendo? Que tudo que precisava ser feito para salvar o homem, para libertar o homem, para o homem se tornar filho de Deus, para quitar o pecado do homem, quitar a dívida do homem, libertar o homem do império das trevas, transportá-lo para o reino do Filho do amor de Deus. Tudo que precisava fazer para que o homem fosse salvo está consumado, foi feito na cruz. A partir daí se começa a nova aliança, o Novo Testamento. Entenda, quando é que se começa a nova aliança? Quando Cristo disse: esse cálice é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Quando é que começa a nova aliança? A nova aliança começa na cruz, quando ele diz: está consumado. É o último sacrifício da lei, entenda isso.
Jesus Cristo cumpriu a lei, cumpriu a velha aliança. Está cumprida, nenhum homem poderia cumprir aquilo. Mas Jesus Cristo, porque era homem Deus e Deus homem, perfeito, ele cumpriu a lei em toda a exigência da lei. E ele foi o último sacrifício da lei ali na cruz do Calvário. Então, toda aquela velha aliança se cumpre em Cristo, acabou tudo aquilo na cruz. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Então, não adianta eu pegar a igreja, eu falo isso direto, mais para a turma que está na internet, e voltar a igreja para a velha aliança, e ficar praticando aquelas coisas da velha aliança, que a gente vê o que mais se faz hoje. Vamos fazer aquele voto, vamos fazer aquela campanha de Gideão, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. E desconsidera essa nova aliança que se inicia na cruz. E leva a igreja para a velha aliança e fica com aquela mentalidade da lei, das obras. Aquele esforço, as penalidades, tudo tem um custo, tudo é uma guerra, tudo é um sacrifício, tudo é um voto, um Deus que está me cobrando um monte de coisa o tempo todo. Ele cobra mais do que eu posso fazer. Ele exige mais do que eu posso cumprir. E aquele medo de um monte de coisas, o que acontece? A mente das pessoas fica escravizada na velha aliança. E não consegue entender que na cruz tudo já foi feito. Que Cristo cumpriu tudo na cruz. Que Cristo nos libertou da velha aliança. E hoje nós que somos igreja, nós vivemos numa nova aliança, num novo testamento. Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos se vocês estão na fé. Estais na fé. O que Paulo tinha em mente? Que fé que Paulo tinha em mente? Porque se eu ficar com a mentalidade da velha aliança, eu tenho uma fé produzida por informações da velha aliança. Então aquilo que eu creio é baseado na conversa de Gideão, baseado no mar que se abriu, baseado na lei, no sacrifício. Uma mentalidade de fé totalmente que é incabível para quem vive no Novo Testamento, para a igreja que foi comprada pelo sangue da cruz. Então quando Paulo fala para fazer o exame se eu estou na fé, Paulo tem uma mentalidade de fé depois da cruz, de tudo aquilo que aconteceu. As informações trazidas pela carta de Paulo, a visão do Novo Testamento. Paulo sabe que em Romanos 10:4 nós vamos ler que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então quando Paulo trata de fé, ele não tem em mente a fé do Velho Testamento. Por exemplo, a fé de Elias. Já vi gente fazer campanha a fé de Elias. O que Elias entendeu da obra da cruz? Eu quero que você entenda. O que Elias fez cair fogo do céu, matou os profetas, tudo muito bonito. Mas o que Elias entendeu sobre a justificação que vem através de Jesus? O que Elias entendeu sobre redenção? O que Gideão entendeu sobre a nova aliança no sangue de Jesus? Não entenderam nada, eles creram. Creram, mas naquela visão que eles tinham naquele tempo, sobre aquela linguagem daquele tempo. Mas agora, depois que Cristo vem as informações da nova aliança, surge a igreja, vem as informações do que é evangelho da graça de Deus, vem as informações onde Paulo fala, onde abundou o pecado, super abundou a graça. E é isso que eu tenho que crer, é isso que eu tenho que ter de informação. A fé vem pelo ouvir estas coisas e aprendê-las. Então quando Paulo fala, olha, se examine, que você está crendo em quê? Prova se você está na fé, se é que vocês não estão reprovados. Quem é que é reprovado? Aquele que tem aquela cabeça da velha aliança, está reprovado, ele não entende nada, ele está aqui na velha aliança, ele está lutando para se libertar. Estou numa guerra. A nova aliança, ele já foi liberto do império das trevas, ele não está lutando para se libertar, ele já descobriu que ele não tem poder de libertar-se a si mesmo,
Você já descobriu que você não tem força de libertar-se a si mesmo? Que é só Jesus Cristo, com a sua obra, que te liberta de verdade? Na velha aliança ele está lutando para ser liberto toda semana. Mas na fé, na nova aliança, ele já foi liberto pelo sangue da cruz. Você acredita nisso? Aqui ele está numa guerra, num aperto, pagando preço. Mas na nova aliança, o preço, ele não tem nada que pagar, ele só tem que acreditar naquilo que Cristo já pagou por ele. É totalmente diferente. Então, que fé que as pessoas estão? A maior parte das pessoas estão na fé do Velho Testamento, da Velha Aliança, desse falso evangelho que cobra tudo. A maior parte das pessoas estão lá. Olha a campanha que eles fazem, as coisas que eles oferecem, os obséquios ungidos, tudo baseado em coisas da Velha Aliança. A maior parte está com a cabeça da Velha Aliança. Não entrou, não passou pela cruz ainda. Mas que fé que Paulo fala para examinar, para ver se eu estou nela? É a fé do Evangelho. Você entende ou não? Sim ou não? Então, quer ver? Vamos abrir aqui Filipenses. Vamos lá, Filipenses capítulo 1. A partir do versículo 27. Paulo sabia diferenciar bem as coisas. Paulo era um judeu, ele conhecia o Velho Testamento, ele lutava contra a igreja, perseguia a igreja. E ele teve a revelação do Evangelho da graça de Deus. E no versículo 27 de Filipenses 1, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do quê? Do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros. Agora presta atenção nisso, presta atenção e entenda. Ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Por quê? Pela fé evangélica. O que é fé evangélica? Fé produzida pelo conhecimento do Evangelho. Fé produzida por tudo que Cristo já fez na cruz por nós. Então ele fala o quê? Olha, eu quero, mesmo que eu esteja ausente, eu quero saber a respeito de vós que vocês estão firmes, olha lá, em um só espírito, lá no espírito, unidos, como uma só alma, lutando juntos por qual fé? Fé produzida pelo Evangelho. Então, quando Paulo fala que fé evangélica, ele não tem nada em mente da lei, ele não tem nada em mente da velha aliança. Ele tem em mente aquilo que ele fala em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vamos lá, só para você entender. Aliás, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, olha o que ele diz no versículo 1. Ele tem em mente isso. Quando ele fala da fé evangélica, ele tem em mente isso. Olha o que ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo foi pregar aos Coríntios? Ele falou: olha, eu não usei palavras persuasivas, não usei ostentação de linguagem, nada de sabedoria humana. Eu fui pregar para vocês a obra perfeita, Cristo crucificado. Olha o que ele diz. Como que Paulo estava? Versículo 3, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então o que Paulo pregava? O Cristo crucificado, tudo aquilo que aconteceu na cruz. É dali que nasce o Evangelho. É dali que eu compreendo os feitos da cruz e vou compreender o Evangelho. Era isso que Paulo pregava, era essa fé que Paulo pregava, a fé no Cristo crucificado. Ele decidiu nada saber, ele tinha inteligência. Ele podia usar de ostentação de linguagem, criar um montão de teatrinho para as pessoas acreditarem, mas ele não usava de nada disso,
Porque se ele usasse isso, ele ia levar as pessoas a crer na sabedoria humana. Mas ele queria que as pessoas crescem no poder de Deus. E o que era o poder de Deus? Cristo crucificado. Entende isso ou não? Olha no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 1 de Coríntios, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus. Então, olha aqui o poder de Deus, para que a vossa fé se apoie no poder de Deus. O que Paulo fala que é o poder de Deus? A palavra da cruz é loucura para quem está perdido, mas para nós que já somos salvos, não é que vamos ser. Já somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Então Paulo queria que as pessoas apoiassem a sua fé no poder de Deus, que é o quê? A palavra da cruz. Não é ficar contando a história da velha aliança. É muito bonito tudo aquilo que aconteceu na velha aliança, mas nós estamos numa nova aliança. Não temos nada a ver com o judaísmo. Somos o povo do Novo Testamento, da nova aliança. É essa fé que Paulo está dizendo para você se examinar, provar você mesmo, se é que você está nisso, ou se não já foi reprovado, porque mentalidade da velha aliança é reprovação, se tratando daquilo que Cristo já fez na cruz. Então vamos expor isso, vamos trabalhar. João capítulo 1, vamos discorrer bastante versículos agora. João capítulo 1. Quando eu venho aqui e olho para você, eu tenho uma enorme ansiedade que você entenda claramente esse assunto. Esse assunto é entendido de tanto repetir e falar e trabalhar para tirar às vezes 20 anos de religião evangélica que nós vivemos no passado. Dependendo de onde você veio, viveu 20 anos lá, fez 20 anos de campanha, voto, sacrifício, ouviu tanta coisa que te puniu, que te agrediu, que para a mente ser liberada às vezes demora muito tempo. Então você tem que insistir em repetir, em falar, até soltar a escravidão da velha aliança da mente das pessoas. Então João capítulo 1, vamos lá para o versículo de número 17, vamos lá, 16 também. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula. Lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha lá, ó a separação, ponto e vírgula. A graça e a verdade, o que veio? A graça e a verdade. Porque ele fala que é a verdade. Vieram por meio de Jesus Cristo. Porque ele fala graça e verdade. Ué, a aliança, da velha aliança não foi dada por Deus? Foi. Mas ela teve um período de duração, ia se findar até que Cristo viesse ao mundo, fosse para a cruz e estabelecesse a nova aliança. Então a lei foi dada por Moisés, mas a graça é a verdade. A graça, ouça bem, a graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo. Não vieram por Moisés, não veio por nada do que Moisés fez. Então quer dizer que a graça e a verdade não havia se manifestado até a manifestação de Cristo em vida na cruz? Sim. Então quando Cristo vem, ele traz a graça e a verdade. Então o que é a graça? Você pode me dar uma aula. Tudo da parte de Deus para mim e para você é de graça. Deus não cobra por nada. Deus não cobra para te fazer milagre. Deus não está te cobrando e te apertando para você ser dizimista. Deus não está te cobrando que você tenha algum carnê. Deus não cobra por nada. Tudo da parte de Deus para nós é de graça. A salvação é de graça, não vem de nós, é um dom de Deus. Tudo da parte de Deus para o homem é gratuitamente através de Cristo. É isso que é a graça de Deus. A graça anula essa mentalidade que tudo tem um custo, que tudo Deus cobra. Quem cobra é a religião, é a igreja da lei, essa cobra. Então essa graça, essa verdade vieram como? Por meio de Cristo. Lembrando isso, examinai-vos se você está na fé. Então a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Cristo. Agora vamos lá, Mateus capítulo 5.
Isso tem que estar bem claro no meu coração, porque se eu não souber a diferença da velha aliança e da nova aliança, não souber a diferença do que já acabou na cruz e que se começa depois da cruz, eu tenho uma fé misturada. Uma hora eu estou aqui falando da graça de Deus, daqui a pouco eu estou lá, estou fazendo campanha de Gideão. Uma hora eu estou aqui falando alguma coisa de Paulo, daqui a pouco eu estou lá numa guerra construindo a muralha de Jerusalém, ou construindo o templo. É uma bagunça, a pessoa não sabe o que acredita, ela não está dividida, ela não sabe ainda, é uma confusão. Então Mateus capítulo 5, versículo 17. Vamos ler. Versículo 17, Jesus está dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ele não veio revogar a lei e os profetas. O que ele veio fazer? Não vim revogar, eu vim para cumprir. Cumprir, olha o versículo seguinte: porque em verdade vos digo que que o céu e a terra passem, que nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, ninguém conseguiria cumprir a lei. Então Cristo, porque era perfeito, não tinha pecado, ele veio cumprir a lei, ele cumpriu a velha aliança por mim e por você. Ele foi o único capaz de cumprir a lei. Então tudo aquilo da velha aliança está cumprido, está terminado. É como um contrato que é pago e termina, está pago, acabou, não tem mais contrato, acabou. Tudo aquilo foi cumprido pelo Senhor Jesus. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. Você acredita que Cristo cumpriu tudo? Ele cumpriu tudo e ele foi o último sacrifício pelos pecados exigido pela lei. Então, se cumpriu, acabou, nos liberou de tudo aquilo. Eu tenho que entender. Então, se eu pegar a cabeça da igreja agora, a mente, quando eu falo cabeça, é a pensamento, é a mente das pessoas, e levar lá para a lei, eu cego elas totalmente para a nova aliança. Elas ficam lá amarradas naquela situação e não conseguem enxergar o que é o Evangelho, o que é o Novo Testamento. Então Cristo cumpriu tudo, cumpriu. Vai para Lucas agora, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, versículos que vocês todos já sabem de cor. 16. O que está escrito? Olha, isso aqui está escrito, você tem que entender claramente isso. A lei e os profetas vigoraram até João. Quem é esse João que Lucas está dizendo? João Batista. Então João Batista era da lei, era da velha aliança, mas não está lá escrito sobre ele no Novo Testamento? Sim. Mas a lei e os profetas vigoraram até João. Agora eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Uma vez Jesus perguntou assim, para aquele pessoal da lei: o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Eles não responderam, mas eu vou te fazer uma pergunta. O batismo de João era do evangelho da graça ou era da lei? Era da lei? Então aquele batismo de João era da lei. Pensa sobre isso. Então volta ao texto. A lei e os profetas vigoraram até João. Teve a sua validade, a sua ação, o seu vigor. Até quando? Até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Por que se esforça? Porque Cristo não tinha passado pela cruz. Depois na cruz é pela fé, não é por esforço. Então, a lei e os profetas, todo o Velho Testamento, presta atenção, a lei e os profetas, até Malaquias, teve o seu vigor, a sua validade até onde? Até João. Então, dali para frente, se Cristo cumpriu tudo, acabou a validade, acabou o vigor da velha aliança ali na cruz. Está entendendo isso claramente ou não? Está entendendo? Agora vamos lá, Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, vamos trabalhar bastante na palavra, né? Ler os versículos. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, Gálatas capítulo 3,
Nós vamos ler ali só um versículo, o 12. Ele diz: ora, a lei não procede da fé. O que ele está dizendo? Que a lei não procede da fé. A lei procede da fé? Não. A lei era obras, a lei não procede da fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então a lei não procedia da fé. Se o homem quisesse guardar a lei, ele ia viver pelas obras da lei, ele viveria por aquilo. A lei não procede da fé. Eu tenho que entender isso. Então, recapitulando. Na cruz do Calvário, o que aconteceu? Cristo cumpriu a lei e aboliu a lei. Então, quando eu falo de fé no Novo Testamento, é da cruz para frente. É tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Quando eu digo que ando pela fé, não é essa fé humana. A fé humana é o seguinte: a pessoa quer coisas de Deus, então ela quer crer para trocar de carro, ter casa, ter trabalho. Cura, é uma fé que só busca coisas terrenas. Não é esse tipo de fé, a fé do Evangelho. A fé do Evangelho é que crê naquilo que Jesus já fez por nós, que já está consumado, que já está feito. Agora vamos lá, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos ler do 1 a 4. Para que você entenda, se você foi dividido, se a palavra, se houve essa divisão, você separou bem o que é velha aliança, o que é nova aliança, e aonde você se localiza, você vai ter facilidade de entender o Evangelho. Agora, se você está mesclado com tudo isso, a tendência é ficar no velho e não entender nada do Evangelho, nada. Então, o que está escrito? Romanos capítulo 10, versículo 1, mas a tônica é o 4. Ele vai falar sobre o povo judeu. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Agora, olha aqui, presta atenção, você tem que entender o versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então ele está dizendo, eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Ao invés de eles enxergarem e se submeterem à justiça de Deus, eles trocaram a justiça de Deus pela sua própria justiça. O que é a sua própria justiça? Se você recebe um salário, é porque você trabalhou o mês todo, e a justiça é que você é digno de um salário, é a sua justiça própria. É a mesma coisa as obras. A pessoa, eles põem na cabeça das pessoas, faz isso, faz aquilo, enche as pessoas de obras, entende? E elas estabelecem a sua própria justiça. Eu estou aqui porque eu fiz, porque eu conquistei, porque eu me consagrei, porque eu paguei. Olha a justiça, tudo justiça própria. E anulam a justiça que vem da cruz. Paulo está dizendo que os judeus fizeram isso. Eles estabeleceram a própria justiça deles e não se submeteram à justiça que vem da cruz, a justiça que vem do sacrifício de Jesus. E depois ele conclui no versículo 4, olha, se isso aqui está escrito é verdade, você tem que crer, porque o fim da lei é Cristo. Nossa, pastor, quer dizer que toda aquela velha aliança, até o livro de Malaquias e o começo do que eles dizem evangelho no tempo de João Batista, tudo aquilo era lei? Era. E aquilo acabou, o fim de tudo isso é Cristo? É. Tua cabeça entende isso ou não? Ah, pastor, mas foi tão lindo quando Moisés abriu o Mar Vermelho, foi lindo, maravilhoso. Mas qual vez na Nova Aliança Paulo orientou a igreja a fazer uma campanha para abrir o mar dos problemas? Presta atenção. Ah, mas foi tão lindo, Gideão estava lá malhando no lagar, aí tinha os medianitas, Deus tinha entregado eles na mão dos medianitas, e Gideão está lá triste, aí o anjo aparece, vai nessa tua força, aí ele põe uma lama, aparecia com o orvalho lá, tirava aquela incredulidade toda, até que ele foi e venceu os medianitas. Foi lindo, maravilhoso,
é velha aliança, a velha cabeça. Vocês entendem ou não? Entende? Se você ficar com essa cabeça, você fica escravizado, não enxerga nada. Foi lindo, mas o fim de tudo isso é o quê? É Cristo, para a justiça daquele que crê. Então tudo isso acabou. Isso que eu quero que você entenda, meus irmãos. Acabou. O fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu tudo aquilo acabou. Não tem nada a ver com a igreja, acabou. Não dá mais para viver esse tipo de fé. Não é a fé evangélica. Não é a fé que Paulo está dizendo. Não tem nada a ver. Se isso não está dividido e separado dentro de mim, ainda eu sou um escravo da lei. E quem está debaixo da lei fracassou, está debaixo de maldição. Acabou. Pastor, então quer dizer que o Velho Testamento se cumpriu? Cumpriu, acabou. Tudo que se falava de Jesus já se cumpriu na cruz. Eu sei que tem gente que não gosta que se fala assim, mas é o que está aqui, o fim da lei é Cristo. Acabou então? Então, por que eu vou sair daqui e tentar agradar a Deus com aquilo que o próprio Deus terminou na cruz? Não tem sentido. Por que a maior parte das igrejas só prega Velho Testamento? Eles estão cegos para o Evangelho. Eles estão lá, naquele peso, naquela maldição toda. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você está em Romanos 10, agora vamos lá, Romanos capítulo 7. Romanos 7. Versículo 6. Olha o que está escrito. Agora, porém, libertados da onde? Libertados da lei. O que Paulo tem em mente quando ele fala libertados da lei? Nós somos libertados, acabou. Nós saímos daquele sistema, fomos libertados da lei. Libertados. Você foi libertado da lei? Então, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Nós morremos para todos aqueles quesitos da lei. Acabou, estamos mortos para aquilo. De modo que servimos o que? Em novidade de espírito, um espírito novo. É assim. Deus procura os adoradores que vão adorá-lo como? Em espírito. Nós servimos a Deus em novidade de espírito. Um novo espírito, um homem interior nascido de novo. E não na caducidade da letra. O que é a caducidade da letra? A letra da lei. Então nós somos libertados da lei. Cristo nos libertou da lei. Você acredita que foi liberto da velha aliança? Nos libertou. Olha, não está aqui. Por que essas coisas não são pregadas? Por que não tem campanhas assim? Cristo já nos libertou da lei. 7 dias de libertação da lei para pôr na cabeça das pessoas que elas não estão mais na velha aliança. Não existe campanhas com essas coisas. As campanhas é só, se você fizer isso, Deus vai, a velha aliança ainda vai fazer. Na nova aliança está feito. Eu só preciso crer, já aconteceu na cruz. Então você foi liberto da lei? Liberto da lei. Libertados da lei, libertados do jugo. Agora Gálatas capítulo 2, vamos lá, Gálatas 2. Versículos 16. Onde Paulo diz, sabendo, é uma coisa que eu preciso saber. Gálatas 2,16, sabendo contudo o quê? Que o homem não é justificado por obras da lei. Presta atenção. E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, presta atenção, ninguém será justificado. E o que é ser justificado? Você pode me dar uma aula. Quando eu falo assim, eu sei que você já aprendeu isso. O justificado é aquele que não tem mais culpa, não tem mais dívida, é liberto do império das trevas, foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. É um herdeiro de Deus, selado com o Espírito Santo, é salvo, não precisa de libertação, já é liberto.
a dívida que ele tinha foi quitada. Deus olha para ele e vê ele limpo, quitado, sem culpa, sem condenação, sem escravidão. Filho de Deus não é escravo. Deus vê ele assim, ele foi justificado. Agora ele foi justificado por quê? Pelo esforço dele? Que ele pagou alguma coisa? Pelo dinheiro que ele deu numa oferta, num voto de sacrifício? Nada que o homem possa fazer o justifica. É Deus que justifica o homem através do que Cristo fez na cruz. Essa é a justiça de Deus. Então o justificado é um liberto. Então quer dizer, pastor, que aquela pessoa que está na velha aliança, lutando, se matando para se libertar, ela não entendeu nada, ela já é liberta, já é, mas ela não sabe, ela está lá na lei, está lá na escravidão da lei. Olha, uma coisa é você ter uma mente escravizada. O que é uma mente escravizada? Presta atenção. Tem locais que é melhor você nunca ir frequentar. Sabe por quê? Porque eles vão destruir a tua cabeça. Eles vão pôr tanto medo na tua mente, medo do diabo, medo do amanhã, medo disso, medo daquilo. A pregação deles é sempre uma ameaça, que põe medo, infunde terror, infunde medo, angústia, divisão, tristeza no coração das pessoas. Então a maior parte de quem está assim, está numa guerra psicológica, está alucinado, supersticioso em tudo, vê diabo em tudo, tudo é difícil, tudo é guerra, tudo é o inimigo. Ele está preso, ele não se vê livre, ele só se vê preso, 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 preso o tempo todo. Sabe o que é, de repente, você entender o evangelho, que você não é justificado por esse esforço todo, você é justificado pela graça de Deus e é livre de tudo isso que você está lutando para se libertar. Cristo já te libertou. Você sabe o que é mudar a cabeça assim? Só pela graça de Deus e quem conhece o evangelho. Então o homem não é justificado por esforço, pelo preço que ele pagou. O homem não é justificado pelo tamanho da oferta. O sistema evangélico aprisiona as pessoas com esse pensamento. O homem é justificado porque Cristo o justificou, pagou o que ele devia. Você aceita isso?